Ainda em pé, vamos ler a palavra do Senhor nesta noite especial, onde temos adorado e bendizido o nome do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 1, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Estarei lendo a palavra do Senhor e o desejo do meu coração é que a palavra venha falar contigo. Você crê que a palavra pode falar com você? Amém? Pergunte para alguém do seu lado aí: meu irmão, você crê que Deus irá falar contigo? Você crê? Pergunte aí para alguém do seu lado. Pergunte, você crê? Nós temos que crer, abrir o nosso coração, porque Deus continua falando. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3 em diante, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele que nos conforta e em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Diga comigo: o Deus de toda consolação e de toda graça. Fale para alguém do seu lado: o Deus de toda consolação e de toda graça irá falar contigo nesta noite. Tome assento, por gentileza. E é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite, falar ao seu coração sobre o Deus de toda graça e de toda consolação, ou Deus de toda consolação e de toda graça. Quando nós olhamos especificamente para a segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, paralelamente à primeira, nós percebemos que essencialmente ela não consiste num compêndio doutrinário, embora apareça diversas doutrinas que são fundamentais abordadas pelo apóstolo Paulo. Mas antes trata-se aqui de alguns problemas que o apóstolo Paulo estava enfrentando diante da igreja de Corinto. E percebemos bem que, através dessa segunda carta que Paulo escreveu, nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre a personalidade, sobre o caráter de Paulo. Até porque ele consegue esboçar aqui algumas evidências fundamentais da sua vida. E principalmente quando nós observamos a argumentação e também a forma arguta que Paulo procura defender o seu postulado. Até porque, quando Paulo se depara aqui nessa segunda epístola, ele vê ameaçada a sua credibilidade como apóstolo. E então ele procura de todas as formas defender aquilo que lhe era de direito. E então nós percebemos que havia uma grande instabilidade nos primeiros dias da igreja primitiva. E Paulo não poderia se esquivar diante dessa situação e se omitir e não tecer nenhuma palavra importante. E Paulo, percebendo que era um momento difícil, de instabilidade, que poderia comprometer a mensagem que ele pregava, Paulo mesmo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 9, dizendo assim, olha: porque uma grande porta me é aberta, mas são muitos meus adversários. Paulo vai dizer que dentro da própria igreja se levantavam adversários que queriam impedir o seu ministério e o anúncio do evangelho para aqueles que careciam da palavra de Deus.
Então, observando bem aqui o texto, nós percebemos que esse momento é fundamental na vida do apóstolo. Por isso não podemos nos surpreender que a igreja primitiva, a igreja cristã, estivesse passando por um momento de desassossego, de intranquilidade. E como conciliar aquilo que Paulo estava ministrando com os pensamentos judaicos da época? Como conciliar a mensagem de Jesus Cristo com aquilo que Paulo também pregava e com aquilo que o judaísmo estava expondo e defendendo? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos aqui que havia um grande embate. Havia um momento singular na vida de Paulo e ele queria dar explicações. Ele queria combater toda forma de pensamento que queria impedir o anúncio do Evangelho. E então, olhando para esse texto sagrado, nós percebemos que Paulo tinha um discernimento, uma sabedoria profunda. E é isso que nos faz admirá-lo. E Paulo estava mostrando aqui que o Evangelho, ele deveria ser recebido como uma forma revolucionária para a vida daquelas pessoas. E que o Evangelho não deveria simplesmente fazer da igreja uma igreja de religiosidade, uma igreja apática, uma igreja fria, sem propósito, sem meta, sem perspectiva, não. E é por isso que era interessante para os judaizantes da época permanecer naquela velha vida, naquelas tradições antigas, permanecer dentro do seu status quo, naquela religião medíocre, pequena, sem expressão e sem vida. Eles estavam acostumados com o formalismo da religião histórica, com o tradicionalismo, com aquilo que eles já tinham fundamentado no decorrer da sua história. E não queriam mudar. E muitas vezes, amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Olhando para a igreja atual, nós percebemos que muitas vezes a igreja ela tem vivido mais ou menos como esses judaizantes do passado. Porque ela tem se conformado com a sua vida, com a sua liturgia, com o seu jeito de ser, e não se incomoda em ir além, em ir avante, em buscar algo novo, em se projetar na vida, e acima de tudo, compartilhar este Evangelho que já nos alcançou com aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. E muitas vezes nós nos omitimos na nossa responsabilidade, no nosso comprometimento com a palavra de Deus. E nos tornamos mais uma igreja como aquela dos judaizantes, dos legalistas do passado, e não queremos compartilhar com as pessoas aquilo que Cristo nos legou, aquilo que Cristo nos deu. Eu quero perguntar para você nesta noite, aquilo que Cristo outorgou à sua vida, foi bom ou foi ruim? Responda, por favor. Foi bom ou foi ruim? Não ouvi. Foi bom ou foi ruim? E se é bom, nós devemos fazer o quê? Compartilhar com os outros. E muitas vezes parece que nós estamos vivendo algo tão ruim que não nos dá vontade de compartilhar com os outros. Mas nesta noite, em nome de Jesus, deixa essa palavra entrar no teu coração e que o Espírito Santo te incomode nesta noite e você saia aqui desta reunião com o coração inflamado da presença de Deus, compartilhando a mensagem que você tem recebido com aquelas pessoas que precisam e carecem. Quantos querem isso na sua vida? Dê glórias ao nome do Senhor. É isso que nós precisamos entender. A mensagem trazida por Paulo, uma mensagem de graça, uma mensagem que falava de santificação, uma mensagem que falava sobre a justificação pela fé, a transformação segundo a imagem de Cristo, a salvação pela graça, não estava sendo uma mensagem interessante para os judaizantes e para os legalistas. Até porque, em grande proporção, analisando aqui, eles estavam tão acostumados com aquela vida que não queriam algo novo. Eles estavam contentes com as estruturas já estabelecidas, com aquela vida quietinha que eles estavam vivendo, com a estrutura religiosa construída por eles. Então eles não queriam algo novo, algo que mudasse. Então a mensagem de Paulo era uma mensagem revolucionária. Eles estavam muito mais adaptados com o rigorismo da lei,
com aquilo que a lei preceituava, mesmo que eles não conseguissem viver de acordo com a lei, eles preferiam a lei ao invés da graça do Deus de toda graça. Qual que é melhor, a lei ou a graça? A graça. Por quê? Porque a graça ela não veio para punir, para condenar, mas ela veio para libertar, para perdoar, para restaurar, para levantar o caído e para dizer para aquele que estava condenado: eis que agora você pode viver livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que nós precisamos entender. E é por esse motivo que Paulo, ao escrever aos legalistas da época, que achavam que através das suas esmolas, através dos seus feitos, eles poderiam alcançar a salvação em Cristo Jesus, quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, depois de 4 a 10, se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai ver muito bem o que ele diz. Ele escreve mais ou menos assim: Ele, Cristo, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho ou nos filhos da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E não nos deixou ao legado da lei, diz a Bíblia. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, diz a Bíblia, nos séculos vindouros, a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós fomos criados em Cristo Jesus, feitos para as boas obras, para que andássemos por elas de antemão. Quantos querem receber desta graça? Dê glórias ao nome do Senhor Jesus. Paulo está dizendo aqui: olha, vocês receberam uma graça sem igual. E esta era a mensagem que Paulo pregava, essa era a mensagem que Paulo exteriorizava para as pessoas que ouviam a sua palavra. E essa não é outra mensagem que nós temos que pregar para o mundo e para as pessoas que carecem de Jesus. Diga comigo, as pessoas, diga bem forte, as pessoas precisam ouvir a palavra de graça que eu já ouvi e que eu recebi. Fale para alguém do seu lado: você precisa anunciar esta palavra que o Senhor Jesus já tem dado à sua vida. O Evangelho mexe com as nossas estruturas, diz Paulo. Põe a mão no ombro do seu irmão aí, irmão, por favor, faça isso. Dê uma chacoalhada nele aí, em nome de Jesus. E diz: o Evangelho mexe com as nossas vidas. O Evangelho mexe com as nossas estruturas. O Evangelho, ele deve mexer com a nossa vida. Ele deve nos chacoalhar. E em nome de Jesus, ao mexer com a nossa vida, nós recebemos uma graça sem igual. Eu quero dizer, assim como Paulo, que Deus tem graça para a tua vida nesta noite. Quantos recebem, levante a sua mão e dêem glórias ao nome do Senhor Jesus. O grande conflito de Paulo aqui era que aqueles que haviam aceitado a mensagem do Evangelho achavam que o cristianismo, que a mensagem do Evangelho, que o judaísmo reformado era simplesmente mais uma religião. A mensagem do Evangelho não era nada que causasse grande mudança, grande revolução. Ele está dizendo aqui que a palavra do Evangelho, quando ela é ministrada, quando ela é falada, ela causa uma revolução sem igual. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela não só alcança a minha vida. Diz que tem
Mas a religião em si mesma, ela não serve para nada, ela não presta para nada. Porque quem tem religião acaba morrendo com ela e não tem diferença nenhuma. Mas quem tem Jesus faz a diferença. Quem tem Jesus tem amor. Quem tem Jesus tem graça. Quem tem Jesus tem libertação. Quem tem Jesus tem nova vida em Cristo. Então a mensagem do Evangelho faz a diferença para aquele que tem Jesus na vida. E é isso que Paulo estava dizendo para eles, que a diferença é aquele que recebe a Jesus e a graça que Jesus tem para dar. Levante a sua mão comigo e diga assim: a diferença não é ter uma religião. A diferença é ter Jesus como Senhor da nossa vida. Porque quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem amor. Quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem a graça de Deus sobre a sua vida. Aplauda ao Senhor nesta noite em nome de Jesus. Resumidamente, quem tem Jesus tem tudo. E é isso que Paulo estava querendo conscientizar os judaizantes. Enquanto o mundo, escute isso, condena, enquanto o mundo acusa, enquanto o mundo despreza, enquanto o mundo rejeita, nós devemos pregar que Jesus é amor, que Jesus é salvador, que Jesus é restaurador, que a graça de Jesus liberta e transforma as pessoas. É por isso que o versículo de número 3 que eu li, vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Por que o Senhor é o Deus de toda consolação? Pergunte para alguém do seu lado aí, se alguém sabe responder. Por que o Senhor é o Deus de toda consolação? Paulo vai responder aqui algumas palavras. Para quem não sabe, ele vai dizer, primeiro, porque o Senhor é misericordioso no momento das nossas tribulações. Paulo está dizendo, eu louvo ao nome do Senhor, porque nos momentos mais difíceis, durante a minha trajetória, durante a minha vida, eu pude ser agraciado com a compaixão e a graça de Deus. Eu pude ver a graça de Deus sendo ministrada em minha vida. Eu pude ver o Senhor se compadecendo das minhas misérias, nos meus momentos de perseguição, nos meus momentos de provação. Paulo está dizendo, eu entendi, eu vi, eu presenciei a misericórdia e a graça de Deus em minha vida. E é isso que ele estava compartilhando, dizendo assim, irmão, minha irmã, escute isso. Nos seus momentos mais difíceis, você pode provar da misericórdia e da graça de Deus. Naquele momento que você não consegue mais fazer nada para mudar a situação, Paulo está dizendo, a graça de Deus estará sobre a sua vida, a misericórdia do Senhor te alcançará. É o que está escrito no Salmo 119, verso 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Salmo 57, verso 10. A tua misericórdia é grande até os céus. Salmo 136 é o salmo da misericórdia do Senhor. E nos 26 versículos desse salmo, o texto diz assim, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. 26 vezes. Levante a sua mão comigo e diga assim, a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Fale para alguém aí, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, meu amado. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. É isso que Paulo estava entendendo. O que diz Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É o que Paulo aqui entendeu.
Segunda coisa que é importante nós entendermos aqui, por que o Senhor é o Deus de toda consolação? Porque o Senhor é consolador na angústia e nas aflições. Diga comigo, o Senhor é consolador na angústia e nas aflições. Quantos aqui já receberam o consolo do Senhor na angústia e nas aflições? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Olha o que ele está dizendo aqui, é interessante nós percebermos isso. Por que o Senhor é consolador na angústia e nas aflições? A palavra no original que ele usa, grega aqui, é a palavra parakletos. Palavra oriunda de paracleto, que fala de Espírito Santo. Espírito Consolador. Tem o significado aqui temático de espírito que consola, espírito que é refúgio e socorro. É aquilo que diz o Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da... Olhe para alguém do seu lado e diga assim, meu irmão, Deus é o seu socorro na hora da angústia. Deus é o nosso socorro. É o que Paulo está dizendo nesse texto. Ele está tentando parafrasear o que o salmista já disse aqui. Nos nossos dilemas, nas nossas aflições. No momento em que não temos ninguém por nós, nós podemos contar com Deus, que sempre está presente para nos socorrer e para nos ajudar. Paulo vai dizer aqui que ele não estava sozinho em nenhum momento, que no momento que ele estava anunciando o Evangelho, seus opositores se levantavam. E quantas vezes nós resolvemos nos prontificar para anunciar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para visitar os doentes, para evangelizar o nosso bairro, e quantos se levantam para colocar oposição? E por que não dizer aqueles que se opõem estando dentro da igreja? Paulo vivia isso. Isso não era novidade para Paulo. Mas Paulo sabia que mesmo tendo opositores em seu meio, no meio daqueles que estavam na mesma comunidade, melhor dizendo, Paulo está dizendo aqui, olha, eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com as aflições, com as perseguições, com as injúrias. Eu não me preocupo com as pessoas que se levantam, porque eu sei que nessa militância ministerial, nesse propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, eu não estou sozinho. Deus sempre estará comigo. Isso me faz entender, irmãos, que Deus está o tempo todo nos guardando, que Deus está o tempo todo ao nosso lado, que Deus está o tempo todo nos sustentando. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem momentos que você olha para um lado, para o outro, você se sente sozinho, solitário, sem ninguém por você. Mas nesta noite o Senhor Jesus vem falar ao teu coração dizendo, você pode ter um amigo constante ao seu lado, que nunca vai te deixar só, porque Ele é sempre presente na vida daqueles que o amam. É o que Paulo está dizendo. E ele vai dizer claramente aqui que este Deus de toda consolação era o Deus que consolava a sua vida diariamente. Você pode dizer comigo, Deus é aquele que deseja nos consolar diariamente, todos os dias. Tem consolo para a sua vida hoje aí, amém? Você crê que o Senhor vem consolar o seu coração hoje? Você crê que Deus vem ao seu encontro hoje? Você crê que você não está sozinho, mas Deus está com você? Se você crê nesta palavra, dê um glórias ao nome do Senhor, porque Ele merece. Ele é o Consolador. Quando Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos, antes dele ser recebido no céu, Jesus disse, eis que eu não vos deixarei órfão, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que estejam com vocês todos os dias. Ele está falando sobre o Paracleto, sobre o Espírito Santo, que está conosco, que está aqui nesta noite para consolar o meu e o seu coração.
Por isso que Ele é o Deus de toda consolação. Terceiro, Paulo vai dizer que Ele é o Deus de toda consolação, porque o Senhor o ensinara a suportar com paciência as suas provações. Quantos de nós, no momento de bonança, no momento de alegria, no momento que o bolso está cheio de dinheiro, no momento que as contas estão todas pagas, que o carro está quitadinho, que o emprego está bom, o salário está sendo depositado em dia, nós nos sentimos bem, alegres, felizes, e parece que a melhor coisa é servir a Deus quando tudo está bem. Agora, de repente, quando vem uma provação, quando vem uma adversidade, quando vem uma aflição, parece que a pior coisa é servir a Deus, porque a gente logo abandona, vira as costas, não quer saber, qualquer coisinha a gente compara a Deus com qualquer outra coisa e acha que Deus é pior. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, Ele é maior do que todas as coisas. Deixa eu te falar, meu amado irmão, por mais que você passe uma provação, uma aflição, Deus tem permitido isso para te dar crescimento, maturidade. Isso não significa que Ele te abandonou, porque Deus é um Deus que não abandona, Deus é um Deus que não desampara. Nós precisamos entender isso, e Paulo vai dizer, olha, eu aprendi a sofrer as aflições com paciência. Oh, pastor, mas é difícil demais. Além de sofrer com paciência, sim. Sabe por quê? Porque quem tem paciência, Paulo vai dizer, quem espera, quem muitas vezes está disposto a passar por um período de sofrimento, daqui a pouquinho será consolado pelo próprio Senhor de toda consolação. Ele vai dizer, olha, não é comparável. O tamanho daquilo que Deus vai realizar é muito maior do que esse estágio que você está vivendo. Essas aflições do dia a dia, essas provações não se comparam com a glória que Deus tem reservado para nós. Então nós precisamos crer nisso e esperar no Senhor com paciência, porque na hora certa o Senhor irá nos ajudar. Quantos creem que a ajuda do Senhor virá para a sua vida? Dê um glória ao nome do Senhor. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele homem ou mulher que suportar a provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quantos querem receber a coroa da vida aqui? Diga comigo assim, então, eu suportarei com paciência as minhas provações. Informe aí pelo menos para umas 2 pessoas. Meu irmão, suporta com paciência a aflição, porque a bênção do Senhor virá sobre a tua vida. O consolo do Senhor virá sobre você. Quarto, Paulo vai dizer que Deus é o Deus de toda consolação, porque o Senhor passou a ser a sua confiança. Diga comigo, o Senhor precisa ser em todo tempo a minha confiança. Pergunte para alguém, você confia no Senhor? Você confia nele? Você confia plenamente no Senhor? Você confia que Deus vai te ajudar? Você confia que Deus vai abrir a porta que você precisa? Você confia que Deus é poderoso para te curar nesta noite? Você confia que Deus pode mudar o seu cativeiro e te abençoar grandemente? Se você confia, glorifique o nome do Senhor, porque nós devemos confiar. Paulo está dizendo, eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a me espelhar em Jesus, porque Jesus sofreu, porque Jesus padeceu, e através do seu sofrimento, Paulo está dizendo, eu ganhei a salvação. Aí o apóstolo diz, se através do sofrimento de Cristo, eu fui agraciado e consolado por Deus,
através do meu sofrimento, muitos serão consolados, abençoados e salvos para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Paulo está dizendo, a nossa aflição, os momentos de provação, a perseguição que muitas vezes nos é direcionada, Paulo vai dizer, vai servir de testemunho, porque há muitas pessoas que nos olham e vão ver que depois que nós passarmos por essa provação, Deus nos exaltará soberanamente, e através dessa exaltação, o nome do Senhor será glorificado em minha vida, e muitas pessoas serão alcançadas através daquilo que eu vivi e passei. O que isso me ensina? O que isso me faz entender? Paulo vai dizer que nós não precisamos temer, se nós temos a convicção de que Jesus está em nossas vidas. Nenhum mal que Ele não queira poderá nos atingir. Muitas vezes é simplesmente um momento de permissão de Deus, mas após passar esse momento de permissão, que Deus permite para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, virá um momento em que nós viveremos a bênção de Deus, que nós viveremos a graça de Deus, fluindo de forma toda especial em nossas vidas. Paulo vai dizer aqui, olha, eu me senti em alguns momentos tão angustiado, que parecia que havia uma corda em meu pescoço, que a morte chegou de frente, e eu não sabia mais o que fazer. A agonia era tanta quando eu resolvi anunciar o Evangelho, quando eu resolvi pregar para as pessoas, quando eu resolvi falar do testemunho da minha vida, quando eu resolvi comunicar com as pessoas de quem na verdade era Cristo. Paulo vai dizer que enfrentou uma série de problemas, e que nós também iremos enfrentar se resolvermos fazer isso, se resolvermos fazer missões, se resolvermos anunciar o Evangelho, se resolvermos pregar um Cristo verdadeiro, não esse Cristo que alguns tentam estabelecer, que tentam privatizar como se fosse seu, não. Os judaizantes, da sua forma legalista, eles determinaram um tipo de Deus para eles, um tipo de regra de vida cristã, e eles se acomodaram com isso. E muitas vezes os homens tentam estabelecer essas regras, estes moldes, tentam nos colocar dentro de um quadrado, e parece que cantam essa música, né? Cada um no seu quadrado. Não, não é esse Jesus que nós queremos. Nós queremos um Jesus que nos coloque livre. Nós queremos um Jesus que nos dê liberdade para adorar o seu nome, para servir o seu nome, para glorificar o seu nome. Um Jesus que derrame a sua graça em nossas vidas e verdadeiramente nós nos sintamos livres. O Evangelho é um Evangelho que liberta, um Evangelho que transforma, e ainda há muitas pessoas, a despeito de estarem na igreja, que estão amordaçadas, presas. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, que este Evangelho de Jesus Cristo, ele te coloca livre, ele te liberta da prostituição, ele te liberta do vício, ele te liberta do pecado, ele te levanta se você estiver caído, porque este Evangelho é transformação de vida. É um Evangelho que transforma, e é isso que Paulo está dizendo. Eu vivi aflições e pensei até mesmo em desistir, mas Paulo diz, tudo isso tem um propósito. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida, que nenhum desses sofrimentos puderam me parar, porque aquele que está comigo é muito maior do que aquele que tenta me derrubar. Escute esta palavra de Deus para a tua vida, aquele que quer te abençoar é muito maior do que aquele que quer te destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Paulo vai dizer, tudo isso tem um propósito. Sabe qual é o propósito? O propósito é que eu não confiasse em mim mesmo, mas o propósito era confiar exclusivamente
em Deus. Diga comigo, o propósito. Diga mais forte, o propósito de tudo aquilo que Deus permitir acontecer na minha vida, não é para minha destruição, não é para que eu fique prostrado, mas o propósito de Deus é que eu confie nele, para que eu acredite que a libertação, que a resposta, que a vitória não vem de mim, não vem dos homens, não vem da igreja, não vem do pastor, mas a minha vitória vem de Deus. Aplauda ao Senhor nesta noite, porque a sua vitória vem de Deus. A nossa vitória vem de Deus. Era isso que Paulo estava querendo comunicar, que Deus é maior do que todas as coisas. Quando eu leio o Salmo 42, para encerrar aqui, o meu coração se regozija, porque o salmista está vivendo um momento difícil, talvez seja o momento que você esteja vivendo. E o salmista, ao clamar a Deus, ele não obtém respostas de Deus. E aí as pessoas, por não acreditarem no Deus que ele servia, começam a indagá-lo, dizendo: teu Deus, onde está? Como se dissesse assim para você, ou para ele: você não é crente? Onde está a tua solução? Você não vai na igreja? Você não frequenta os cultos? Cadê a tua resposta? O teu Deus, aonde está? E aquilo foi incomodando ele profundamente. E ele começa a fazer algumas orações voltadas para si mesmo. E ele começa a indagar a sua própria alma. E ele diz: alma, por que estás abatidas dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? E as pessoas sempre dizendo: olha, onde está o teu Deus? Onde está a tua resposta? Deus não veio ao teu socorro. Você não disse que confia em Deus, cadê Ele? E assim acontece conosco sempre. As pessoas nos indagam, as pessoas questionam e acham que eu e você estamos aqui perdendo tempo. E o salmista se viu numa situação como essa. E depois de fazer estas orações, ele começa a mudar o sentido da sua oração. Ele para de se compadecer, ele para de se autocomiserar, e ele para de lamentar, de questionar, e ele diz assim: alma, ô minha alma, para de lamentar, parafraseando o texto, espere em Deus, porque você ainda o louvará. Sabe o que eu entendo com isso? Que há momentos na nossa vida que não adianta você ficar reclamando, que não adianta você ficar chorando, não adianta você descabelar, não adianta você correr para cá, correr para lá, buscar aqui, buscar acolá, não! Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Que você deve se aquietar e confiar em Deus, porque na hora certa você vai louvar o nome dEle. Porque você, se confiar no Senhor, dele virá o teu socorro, dele virá a tua segurança. Por isso, meu amado irmão, aprenda nesta noite com Paulo. Paulo está dizendo: não importa a agonia da vida, não importa as perseguições, eu aprendi a confiar em Deus. Olhe para alguém que está pertinho de você e diga assim: meu irmão, profetize aí sobre ele, em nome de Jesus. Mas profetize com fé. Diga assim: meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, espere em Deus, porque você ainda vai louvar o nome dEle. Oh, aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Nós devemos esperar em Deus, porque de Deus é que vem o nosso socorro, de Deus é que vem a libertação, de Deus é que vem a resposta. É Deus quem vela por nós. E Paulo está dizendo aqui para encerrar: eu aprendi a confiar no Deus de toda consolação. Ele está dizendo: o meu consolo vem de Deus, o meu consolo vem de Deus, o meu consolo vem de Deus. Se você crê nesta palavra, coloque-se em pé por gentileza, em nome de Jesus.
Você pode repetir essa palavra de vitória comigo? Levante a sua mão assim. E diga assim: diante de tudo que os meus olhos têm contemplado, eu não irei temer, porque eu sei que as aflições desta vida não se comparam com aquilo que Deus tem reservado para mim. Hoje eu quero depositar toda a minha confiança em Deus, porque é dele, somente dele, só de Deus é que virá o meu socorro. Se você puder glorificar ao Senhor, glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Seu socorro vem de Deus. Talvez você veio aqui nesta noite esperando que o pastor viesse te socorrer, mas eu quero te dizer que o meu socorro também vem de Deus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar se você está precisando do socorro do Senhor. Se você está precisando que Deus venha de encontro com a tua vida para fazer grandes transformações, para que Deus mude a sua vida por completo, para que Deus dê uma sacudida espiritual na tua vida e sacuda toda essa poeira enferrujante aí e te faça um grande vencedor, uma grande vencedora em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui precisando de uma resposta de salvação. Eu quero te dizer que Jesus tem salvação para a tua vida. Talvez uma mudança no teu lar, na tua vida espiritual, que você tem percebido que algo de errado está acontecendo. Eu quero te dizer que você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Deus de toda consolação, que Ele é poderoso para fazer milagres em tua vida. Saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê mais um passo à frente, para que outras pessoas possam chegar. Enquanto isso a igreja ora, glorifique ao nome do Senhor, porque a presença do Espírito Santo está aqui nesse lugar. Paulo tem nos ensinado a vencermos em Deus, a confiarmos em Deus. O Espírito Santo é tido na Bíblia como grande consolador. E hoje, escute o que eu estou dizendo. Isso não é palavra de menino, e nem porque eu estou aqui brincando de fazer culto, não. Mas eu estou aqui debaixo da autoridade de Deus, e eu sei que Deus está neste lugar e que Ele tem ministrado em corações aqui. Corações afligidos que precisam de consolação. Hoje o Deus de toda consolação virá de encontro à tua vida e o seu coração vai sair daqui diferente. Você crê nisso? Amém? Dê mais um passo à frente para que outras pessoas que estão no corredor venham. Em nome de Jesus. Eu creio que o Deus de toda consolação quer operar um milagre na sua vida hoje. Outro dia eu estava um tanto afligido, preocupado com algumas coisas para resolver. E o meu coração estava muito turbado, porque nenhum de nós somos impedidos, mesmo servindo a Deus, de passar momentos assim. E Paulo também vai dizer que ele, por mais que ele fosse o apóstolo Paulo que todos dizem, ele era um servo de Deus, era um homem, assim como você, um homem, uma mulher, que tem aqueles momentos altos, mas também tem aqueles momentos baixos na vida. Isso não é pecado, isso não é feio, isso não é demérito para ninguém, não. Todos nós temos esses momentos, mas a diferença está que nesses momentos nós precisamos ter alguém em quem nos agarrar, em quem nos estruturar, nos segurar. E naquele momento que eu estava angustiado, a única coisa que eu pude fazer é dobrar o meu joelho e pedir socorro ao Senhor. Naquele mesmo instante que eu estava clamando, eu senti o bálsamo de Deus em minha vida. O bálsamo do Espírito Santo dizendo: meu filho, não temas, porque eu estou contigo. E não há consolo melhor do que esse, do que ouvir a voz de Deus dizendo: você não está sozinho, você não está sozinha. E é isso que eu estou ouvindo Deus dizer aqui nesta noite.
que você não está só, que você não está desamparado, que você não está desamparada. Mas se você entrou aqui é porque Deus tem um propósito na tua vida, porque Deus tem um milagre grandioso para fazer em você e através de você. Se Deus te trouxe aqui a este lugar, é porque Deus tem um propósito sobrenatural com você. Você não é povinho, você não é Zé Ninguém, não. Deus está dizendo: eu estou contigo. Eu, Deus, o Todo-Poderoso, eu, Deus, Criador dos céus e da terra, eu, Deus, que tenho o controle de todas as coisas em minha mão, eu estou contigo, eu estou na tua vida. Aprenda a confiar em mim, Deus está dizendo, porque o teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Hoje o Espírito de Deus consola o teu coração. Hoje o Espírito Santo derrama um bálsamo sobre a tua vida. Você vai sair daqui abençoado, abençoada, mais leve. Esse fardo que você entrou aqui nesta noite está caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. Deus vai entrar lá no teu lar. Ah, pastor, minha casa está tão bagunçada, meu casamento está tão esquisito, meu esposo não é mais aquele que eu sonhei, ou a minha esposa não é mais aquela que encantava os meus olhos. No percurso da vida, na trajetória, muitas coisas podem acontecer, é verdade. Mas o Deus de toda consolação, o Deus que pode reverter todo e qualquer quadro, o Deus que pode mudar o teu cativeiro, está presente aqui nesta noite. E Ele é poderoso para colocar as coisas no lugar. Ele é poderoso para falar no coração dele, no coração dela, aquilo que até hoje você tem tentado falar e ele não entende e ela não entende. Mas quando Deus fala, quando Deus sopra a tua vontade, Deus não só se faz entendido, mas Deus também convence e muda. Você crê que há mudanças de Deus para você aqui? Levante a sua mão comigo. Eterno Deus e Pai, eu te louvo pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até na divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, prescrutando, sondando as intenções do coração e da mente do homem. Ó Espírito Consolador, sonda cada um dos teus filhos aqui nesta noite, nesta casa de oração, neste local onde a tua palavra é ministrada, onde, meu Deus, compreendemos que as aflições desta vida querem nos fazer desistir, querem nos fazer parar. As circunstâncias, os inimigos, querem nos amordaçar ao ponto de nos deixar imóveis. Mas o teu Espírito Santo se move aqui neste lugar, Senhor. O teu Espírito Santo fala.
o teu Espírito Santo que consola, o Paracleto de Deus, está aqui para consolar corações, corações afligidos, corações doridos, corações angustiados, lares divididos, casamentos em crise. Oh Deus, Tu estás presente, e a Tua palavra diz que não existe impossível para o Senhor. Não existe barreiras que o Senhor não possa romper. Por isso eu oro, na autoridade do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha sobre este coração agora, que o Senhor venha sobre esta vida agora, e em nome do Senhor Jesus, traz refrigério para a sua alma, traz bálsamo para este coração. Meu Deus, que este fardo tão pesado seja deixado hoje diante do Teu altar. Vai tirando os fardos, Senhor, e vai tomando sobre si, Senhor Jesus. Tira, Pai, tira essa aflição, essa raiz de amargura. Tira, Senhor, toda seta maligna que queira destruir este lar, esta família, este casamento. E na autoridade do nome de Jesus eu profiro uma palavra de bênção, de vitória sobre a tua vida. E a partir de hoje a tua vida não será mais a mesma, diz o Senhor Jesus. Há consolo para o teu coração, há graça para o teu coração. Senhor Jesus, nós estamos debaixo da tua maravilhosa graça, e é debaixo desta graça que nós queremos nos mover. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um desses teus filhos, na autoridade do nome de Jesus, e que o teu consolo nos acompanhe, na autoridade do teu nome. Só aqueles que creem aplaudam o Senhor bem forte. Olhe para cá, diga assim comigo: hoje, Deus escreve um novo percurso para a minha vida. Eu não viverei mais afligido ou afligida, mas eu confiarei no Deus de toda consolação. Dá um abraço forte a alguém que está perto de você, em nome de Jesus. E para que ecoe no mundo espiritual, dê um glória a Deus aí, para a glória do nome do Senhor.